Pai, em nome do Senhor Jesus, privilégio estarmos aqui, fruto da Tua graça, da Tua bondade e também da Tua misericórdia, Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse tempo, que toque aos corações, é o desejo do nosso coração, e profetizamos que a Tua graça e a Tua bondade façam toda a diferença, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Bom dia a todos aí, mais uma vez aqueles que estão nas transmissões. Bom estarmos juntos, você que está na sua casa, não pôde vir, amamos muito você, que você receba o poder e a graça e o nosso abraço por estarmos juntos nesta manhã. O livro de Atos, a gente fala Atos dos Apóstolos, mas eu poderia, assim, respeitosamente, falando que seriam Atos do Espírito Santo, né? Eu diria assim, tem Mateus, Marcos, Lucas, João, são os evangelhos. Eu poderia dizer assim, com todo temor e respeito, que seriam o Evangelho do Espírito Santo. Poderíamos, assim, pensar, né? Ele continuando sendo escrito nos dias de hoje. Então, esse é um livro que eu penso que ele está sendo escrito nos dias de hoje. Você crê nisso? Porque os Atos do Espírito Santo continuam até hoje, até ontem foi um tempo maravilhoso de adoração, e hoje maravilhoso está sendo também. E o tema do nosso encontro hoje, você que gosta de anotar, é um dos possíveis temas, o Evangelho da Graça é para todos. Pode repetir? O Evangelho da Graça é para todos. Lembra a linha do tempo? O texto que nós vamos usar hoje, a base, uma delas está centrado no livro de Atos, no capítulo 10, que também há 2 domingos atrás o pastor César fez uma explanação maravilhosa, foi tremendo, e a gente vai dar continuidade e destacar mais algumas verdades, é um texto muito rico. Mas na linha do tempo, preste atenção. Então nós temos aqui o dia de Pentecostes, relatados em Atos 2, isso estima, o ano estimado lá para o ano 30, o martírio de Estevão em Atos 7, estimado no ano 33, a conversão de Saulo, relatada em Atos 9, estimada no ano 34, Paulo em Jerusalém com Barnabé, após viver em Damasco e na Arábia, relatados nos textos ali, aproximadamente no ano 38, e Pedro visita a casa de Cornélio em Atos 10, estimado no ano 39. Preste atenção, hoje nós estamos que ano? 2025. Como o Espírito Santo de Deus continua falando, eu queria fazer um exercício com você aqui. Por exemplo, aqui está o evento, certo? Que aconteceu. Eu queria que você pensasse, hoje, em 2025, o que é que você quer que o Espírito Santo faça na sua vida? Por exemplo, a conversão do esposo, a conversão do filho. Um filho envolvido com algo que não é lícito e você gostaria de ver ele livre. Sua casa envolvida com o reino, seus parentes convertidos, você facilitando um G100. Eu queria que você agora, de forma profética e com fé, fizesse esse exercício. O que é que você quer que o Espírito Santo de Deus faça na sua vida e na sua casa hoje, em 2025? Por exemplo, você pode pedir algo material também, você pode pensar assim, queria minha casa própria, meu carro, tudo bem, excelente também, excelente também. E eu quero só, assim, endossar isso sobre a casa própria. Um grande amigo que está aqui me ouvindo, ele falou assim, eu ter um desejo de ter a minha casa própria com a minha família. Estou vendo financiamento, nós estamos acompanhando, orando. Mas ele falava assim para a gente, sabe por que eu quero também uma casa? Porque eu quero ali que na minha casa tenha um G100. E, resumidamente, há 2 semanas atrás, nós fomos inaugurar o G100 na casa dele. Glória a Deus! Então, coisas assim, você pode exercitar aqui, com fé. Você pode falar assim, e no seu coração, o que é que você quer que Deus faça na sua vida, para que você olhe na história, que os seus filhos, os seus netos, se olharem a linha do tempo, e possam degustar e falar, isto aconteceu na minha vida em 2025. Faça esse exercício agora. Se você quiser compartilhar com o seu vizinho do lado, você fala assim, olha, o que eu estou pensando, estou desejando, é isso. Tenha liberdade agora, conversa com seu amigo do lado, tenha liberdade, onde o Espírito há liberdade, você pode pensar, você pode sonhar, de uma forma com fé e de uma forma profética.
E aí, conseguiu falar? Compartilhou? Você crê? Você está crendo? Você falou com fé? Multiplicação da igreja, multiplicação da sua célula, você colocou isso além também? Colocou? Expansão da igreja, da Comunidade da Graça aqui em Atibaia, nas cidades vizinhas, você colocou? Você pensou nisso? Seus filhos, seus netos, você pensou nisso? Que bom, que bom. Então vamos aqui sua mão no seu coração, sobre isso que você sonhou, você vai orar agora. Você vê com as próprias palavras, sua mão no seu coração, se tiver com sua esposa do lado, seu amigo, você dê as mãos, e você com a sua palavra, você fala, eu creio que isso vai se realizar em nome do Senhor Jesus, e vai estar na linha do tempo, na minha vida e na minha geração, e uma geração contará a outra geração os grandes feitos do Senhor. Nós os abençoamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bora lá. O capítulo de Atos 10, ele é muito grande. Eu selecionei alguns versículos para nós desenvolvermos o que Deus quer falar conosco nesta manhã, ok? Bora lá ler o comecinho. Tá? Este capítulo, Atos 10, ele é algo histórico para a vida da igreja. Porque ali se converteu a primeira família gentia. Gentios são aqueles que não são judeus, tá ok? Já foi falado algumas semanas atrás, mas para repetir, para que todos nós, se você não veio, não participou, você consiga também experimentar todo o alimento. Então, é um marco, é inicial. Então, isso estende-se até os nossos dias. Porque quantos gentios tem aqui? Você poderia levantar as mãos, porque não é judeus. Quantos judeus nós temos aqui? Então, quantos gentios nós temos aqui? Para abranger, entender o que é que essa história tem a ver comigo e tem a ver com você. Tudo bem? Então, eu e você estamos inseridos aqui. Foi a primeira família e o primeiro grupo de amigos que entregaram sua vida ao Senhor Jesus. Então, vamos lá. No versículo 1 deste capítulo diz o seguinte: morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Ele era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Um pouquinho de história para nós entendermos este encontro maravilhoso do centurião romano e Pedro. Centurião, ele era um soldado, existia a corte italiana, e existiam os centuriões. Cada centurião cuidava de uma centúria, são 100 soldados, para nós entendermos aqui. E Pedro você conhece, certo? Nós destacamos as figuras. Então, Cornélio, diz esse texto, diz a palavra de Deus, que ele era um homem piedoso. Essa devoção e piedade eram demonstradas por sua generosidade em abençoar os necessitados. Embora praticasse boas obras, ele ainda não conhecia plenamente o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus, das boas novas. Cornélio morava em Cesareia, uma das províncias mais romanas na época. Falando de italiano, hein? Certo? Você está aí, nós temos um italiano aqui. Amigo precioso. Então, Cesareia. Naquele contexto, os judeus e romanos tinham as vidas bem distintas. Não entravam um na casa do outro e nem sentavam à mesa para compartilhar as suas refeições. Deus, em sua soberania, decide se revelar em Cesareia e salvar Cornélio, sua família e muitos naquele lugar. Os gentios daquele lugar, descrito como tementes a Deus, eram pessoas que se sentiam atraídas por elevado padrão éticos do judaísmo, mas que não se dispunham a aceitar o rito da circuncisão ou as implicações da lei judaica e se tornar convertidos completos. O cristianismo era uma opção atraente para esses gentios que adoravam a Deus. Cornélio era um desses gentios. Ele era um homem de bom testemunho. Presta atenção
no critério dele aqui, e análise de perfil de liderança, Cornélio foi assim, estudado. Porque como é que pode um pelotão tão hostil ter um líder com um coração diferenciado? Então, na análise de perfil, de análise que temos até no meio cristão, hoje não é o dia de falar sobre isso, mas é importante entendermos a diferenciação. Era um homem de bom testemunho e influenciava não somente dentro da sua casa, mas fora dos portões também. Sua vida reverberou na vida dos seus soldados. Os soldados romanos não eram bem vistos pelos israelitas, porém Cornélio era um homem de bom testemunho em toda a nação. Cornélio não buscava meios para maltratar e explorar as pessoas e não denunciava falsamente, como faziam alguns soldados. Deus estava olhando a sua vida de oração e sua expressão de misericórdia. E olha só o que acontece. Seguindo o texto, a partir do versículo 3, certa tarde, preste atenção, olha que coisa interessante que acontece. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram até Deus, e Ele as guarda na sua memória. Agora, envie alguns homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Olha que interessante aqui, preste atenção. Ele estava num tempo de oração. E quando o anjo, porta-voz de Deus, vem falar com ele, ele imediatamente fala: que é, Senhor? Ele já sabia que era Deus que ia falar com ele. Ele já estava focado em saber que Deus queria falar com ele. E ele já responde logo de imediato: que é, Senhor? Que é, Senhor? Que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram até Deus e Ele as guarda na memória. Quando chegou esse ponto aqui, eu estudando, olhando e refletindo, eu fiquei pensando em mim, fazendo uma autoavaliação. O que é que Deus guarda de memória referente à minha ação, à minha vida? E eu queria dividir essa responsabilidade, essa reflexão com você. O que é que Deus tem guardado de memória a mim e a seu respeito? Você pode pensar alguns segundos sobre isso? O que é que Ele tem de memória sobre mim e sobre você nas atitudes que nós estamos tendo ao longo do nosso viver? Isso já começou a me confrontar. E que belo também, ao mesmo tempo que se confronta, você vê que beleza, que nós somos a menina dos olhos de Deus. Ele armazena as nossas atitudes, o nosso estilo de vida. Ele as tem na memória. Isso não traz alegria também, traz tremor, mas também traz alegria. Que é a mesma forma que estou aqui hoje, estou com muito temor, mas com muita alegria de poder ser um porta-voz. Agradecer ao convite do pastor César, por nós estarmos aqui hoje nessa manhã, toda a liderança. Que privilégio! Então sabe que memória Ele tem a mim e a você. E agora, o anjo fala, agora, a trama de Deus, o cuidado de Deus em vendo a sede dele, e Deus bola um encontro espetacular. Agora envia alguns homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. O que é que motivou Deus a bolar esse plano e esse encontro maravilhoso com Pedro? O temor que ele tinha de Deus e a sua generosidade. Aqui no texto fala esmolas, então a gente pode pensar assim, então eu vou dar esmolas, está resolvido. Mas o que Deus estava olhando aqui era o coração dele. Ele estava olhando o coração, e Deus estava analisando, e tendo na memória, viu a intenção do coração de Cornélio.
Como foi falado alguns dias atrás, é um texto que nós usamos para a oferta, no ofertório, a oferta da viúva pobre. O que foi avaliado ali não foi a quantidade, ela deu muito pouco em relação aos demais, mas Jesus fez a observação, ela deu o melhor que tinha, não foi de sobra, ela deu talvez a quantidade menor que tinha, poucas moedas, mas o que Deus olhou foi o coração. Você pode repetir comigo? O que Deus olha é o coração. É o coração que Deus está olhando. É o Deus está olhando o coração. E continua o plano. Enquanto os homens estavam indo para Jope, Pedro, perto da hora do almoço, teve fome. Retirou-se para o terraço a fim de orar até que a refeição fosse preparada. No momento em que ele orava, sobreveio a ele um arrebatamento de sentidos. Então Deus está trabalhando com Cornélio. E para bolar o plano desse encontro, está trabalhando agora com Pedro. Que encontro maravilhoso que Deus está bolando, um plano maravilhoso, que Ele também faz comigo e com você. Mas preste atenção aqui, com Pedro aqui, a atitude dele. Que horas que Deus queria falar com ele, foi na hora que ele estava com fome. Ai, ai, ai. Deixa eu falar com os homens aqui. Será que na hora que eu e você estamos com fome, Deus pode falar comigo e com você? Mulheres também, mas vamos pegar só pesadinho com os homens aqui. Deve ter mulheres assim também, mas espera aí, vamos só falar com os homens aqui. Quantos homens tem aqui? Deixa eu ver. Fica com a mão levantada. Será que na hora que eu e você estamos com fome, Deus pode falar comigo e com você? Pode? Olha só, não, estou com muita fome, depois fala comigo, Senhor, depois, porque o almoço está tão gostoso, está tão cheiroso, fala comigo agora não, hein? É só um ponto de, não, pode abaixar as mãos, temos que ficar aí, né? Pode abaixar as mãos, mas se prepare, se Deus quiser falar com você, na hora daquele cheirinho de churrasco, será que Ele pode falar ou não? Né, meu irmão, como é que você chama? Pedro? Pedro? Caramba, olha só, arrisquei. Pedro, será que Deus pode falar com você na hora que você está? Tá? Ou não? Mais ou menos. Olha que certo, eu peguei Pedro aqui. Deixa eu ver. Deixa eu arriscar, quem sabe tem algum Cornélio aqui. Deixa eu ver, peraí. Vai que tem, né? Já pensou? Olha, homem de Deus, o grande homem, acertando. Mas, sugestão, se você que os nomes antigos estão voltando à moda, né? Cornélio é uma sugestão de nome para filhos. O que você acha? Mais ou menos. Mas Pedro, tudo bem, né? Deixa eu ver, então, quantos Pedros tem aqui? Deixa eu olhar, quantos Pedros? Cara, você está... Beleza, você está você, cara. Você está, que legal, cara. Pedro é um nome bonito, cara. Então, nesse horário, retirou-se para o terraço a fim de orar. E aí ele foi levado a um sentido de êxtase. Essa palavra, esse texto está... Eu estou usando todos os textos com base na NVT, tá ok? E alguns estou lendo e alguns estou parafraseando. Esse que está escrito no versículo 9 desse capítulo 9 e 10, né? Versículo 9 e 10. Esse termo êxtase, no grego, ekstemi, né? Não sei pronunciar bem o grego, mas o que ele quer dizer, esse êxtase? É importante a gente entender para não se confundir. Significa a transferência do estado mental normal para um estado elevado, dado por Deus com finalidade instrutiva. Deus queria dar uma instrução, e aí Ele mesmo coloca um sentimento. É Deus que faz isso, ok? Para não confundir com mero emocionalismo. Ele faz parte da vida, mas não é nesse caso. Então, preste atenção. Então, Pedro tem uma visão sobre comida, já que ele estava com fome. Sabe como Deus faz? Já que você está naquele momento, já que você tem isto para oferecer, esse momento que você está, eu quero falar com você. Olha só. Então, olha o que acontece a partir do versículo 11. O que aconteceu, né, com Pedro? Cornélio teve uma visão, agora Deus está trabalhando com Pedro. Versículo 11 desse capítulo 10. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro, jamais comi alguma coisa que fosse
considerada impura e imprópria. Mas a voz falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu 3 vezes. Então, subitamente, o lençol foi recolhido do céu. Foi recolhido do céu. Deixa eu ver aqui. Esse lençol foi recolhido do céu. Precisamos entender aqui um pouco dos costumes da época. Dos costumes dos primeiros judeus, dos primeiros séculos dos judeus. Existiam as leis judaicas morais e as leis cerimoniais. O povo de Deus era um povo separado e eles se alimentavam de forma separada também. As leis cerimoniais exigiam que os judeus não comessem certos tipos de animais por serem considerados impuros. Para Pedro, aquela visão ia contra os preceitos que os judeus praticavam. Ele achava que se comesse aqueles animais, eles se tornariam impuros. Mas preste atenção, a partir do versículo 19 agora. Mas enquanto Pedro ainda refletia sobre essa visão, o Espírito Santo lhe disse: 3 homens vieram procurar você. Levante-se, desça e vai encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Olha agora o plano para o lado de Pedro. Para o lado de Pedro. Foi o Senhor quem enviou. Então, os homens chegam e explicam a Pedro quem era Cornélio. E dá o currículo de novo. Que era um homem respeitado entre os judeus, está isso no versículo 22. Explicam que ele era um homem respeitado entre os judeus, homem piedoso, e de que maneira um anjo ordenara que ele levasse até a sua casa, a fim de lhes declarar a mensagem da parte do Senhor. Pedro os hospeda essas pessoas que vieram da parte de Cornélio, e no dia seguinte seguem viagem de 2 dias, acompanhado de alguns irmãos de Jope. Então Pedro também leva uma parte da sua equipe. Interessante entender que de Jope a Cesareia dá aproximadamente 50 quilômetros. 50 quilômetros. São 2 dias de viagem. Aí Pedro teve tempo suficiente durante a viagem para fazer a reflexão sobre a revelação da visão, qual seria o seu significado. Você imagine Pedro viajando, né, com a sua equipe, e também as pessoas que foram enviadas da parte de Cornélio. E pode ser também que alguns ligados a Pedro, que ainda não tinham comprado a visão, falaram: mas nós vamos lá mesmo? Você tem certeza que nós vamos lá? Entrar lá na casa de um gentio? Nós nunca fizemos isso. Estou imaginando aqui, não está na Bíblia, mas estou só conjecturando, que pode ser um tipo de papo, né? Mas mesmo assim Pedro foi degustando e tentando entender, porque Deus muitas vezes age também com um processo. E aí Pedro foi amadurecendo a ideia, e ele falou: não, se Deus me mandou, nessa viagem, eu vou convicto de que algo vai acontecer, algo vai acontecer. Chegando em Cesareia, está no versículo 24, chegando em Cesareia no dia seguinte, Cornélio estava esperando e havia reunido seus parentes e amigos. Ao chegar na casa de Cornélio, Pedro vai ao seu encontro e se prostra diante dele e o adora. Por que Cornélio faz isso? Porque Cornélio estava acostumado a dar ordem e receber ordens. Ele recebe a ordens de anjos e obedece. Ele dá ordem aos seus homens e estes também obedecem. E também ele tinha que prestar conta para a corte, ele também obedecia. Então ele era um homem ligado a essa questão de autoridade. Quando Pedro chega à casa, ele se prostra em sinal de reverência. Para Cornélio, seria natural se prostrar àquele que Deus o havia chamado. Pedro o adverte e diz assim: levante-se, eu sou um homem igual a você. Porque eu também sou igual a você, eu também sou um homem. E aí o pastor César também fez essa reflexão e eu acabei pensando nisso mesmo. Fiquei pensando nisso. Nos dias de hoje, talvez muitos líderes ou pastores gostariam dessa continência, dessa reverência, né? Porque é o grande homem, o grande pastor.
eu sou o grande pastor. Quem que fala, é assim, né? Que pastor fala assim, né? O grande homem poderoso. Vou falar quem é, que pastor César é, tá? Né? O grande homem poderoso, então que seja, eu preciso que você bata a continência para mim, que você se incline para mim. Nos dias de hoje, há alguns pastores, né, alguns líderes que infelizmente precisam dessa reverência. Mas olha aqui, a partir do verso 27. Volta aqui. A partir do verso 27, os dois conversam e depois entram na casa onde muitos outros estavam reunidos. Pedro lhes disse, vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre num lar gentil como este, ou se associe com os gentios. No entanto, Deus me mostrou que eu não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso, vim assim que fui chamado sem levantar objeções. Agora digam, por que vocês mandaram me chamar? Por que vocês me mandaram me chamar? Você imagine o cenário, né? Você imagine o cenário das pessoas, de você chegar na casa de uma pessoa e já dar esse currículo, não deveria ter vindo aqui, porque vocês são assim, são assado. O que você falaria? Ah, então não precisa ter vindo, né? Mas ele logo fala assim, olha, eu vim imediatamente e vou receber também, porque eu estou nessa expectativa. Então, digam por que me mandaram me chamar. Cornélio explica toda a visão que teve do anjo e o porquê de chamá-lo de imediato. Olha a expressão de Cornélio, olha que coisa interessante. Vejam quão grande era a sede de Cornélio para ouvir a mensagem que o Senhor tinha para ele. Ele abriu a sua casa, reuniu sua família e seus amigos mais chegados e os preparou para ouvir a mensagem. Ele não poderia ouvir sozinho, ele ansiava que os outros também conhecessem ao Senhor. Olha que coisa fantástica, ele não queria isso só para ele. Ele chamou seus familiares, seus amigos mais chegados, seus amigos mais queridos, porque ele queria dividir esta preciosidade com as pessoas que ele ama. Você não tem esse desejo também de compartilhar com as pessoas que você ama? Então, Cornélio, com o coração transbordando de alegria, olha o que ele declara, que está no verso 33. Ele diz isto para Pedro. Olha que interessante o versículo 33. Agora estamos todos aqui esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que nos trouxesse. Coisa ali, esse versículo saltou aos nossos corações. Despertou em mim algo interessante. A expectativa de Pedro com toda a sua família, as pessoas que ele amava, e se preparou. Agora estamos todos aqui. Sabe que nós podemos, nesta manhã, declarar este versículo com expectativa e com fé? Podemos declarar? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Agora estamos todos aqui, esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que nos trouxesse. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E olha no versículo 34. Então Pedro respondeu, vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Essa mensagem de boas novas para o povo de Israel era a seguinte: a paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Qual que era a mensagem? A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Que mensagem maravilhosa. Podemos, com a mão no coração, repetir essa mensagem? A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Todos inclui todos. Todos está a mim e está a você. Quantos todos tem aqui? Vão estar incluídos todos aqui? Então, a paz com Deus através de Jesus Cristo. É isso que nós precisamos. Porque não há paz sem primeiro estar com Deus. Muitas vezes confundimos o estado zen, aquela coisa sem problemas, sem isenção de coisas para fazer, de responsabilidades. Mas primeiro a paz com Deus. Primeiro paz com Deus. Se não tem paz com Deus, o restante não adianta. Com todo respeito. Pedro então começa a proclamar as boas novas do Evangelho. Curioso notar que quando Jesus pede que Pedro apacente as suas ovelhas, o Pedro não sabia que essas ovelhas também incluíam todos os gentios.
Lembra de Pedro? Negou Jesus 3 vezes, então ama. Eu sei porque que Jesus teve que falar com Pedro 3 vezes, né? Será que precisava desenhar para ele, né? Ou precisava, né? E aqui também, de novo, Deus fala com ele 3 vezes. Pensei também, porque no idioma da época, né? A repetição de 3 vezes é equivalente ao nosso superlativo. Quando fala Deus Santíssimo, é santo, santo, santo. Ele também reflete ao nosso idioma o superlativo. Então, Pedro, você me ama, me ama. Então, que Deus falou com Pedro 3 vezes sobre isso. Todos fariam parte da família de Deus. E no futuro todos seriam ovelhas de Deus por causa do sacrifício do Cordeiro. Então Pedro entrega a mensagem. Olha o resumo dessa mensagem que está no versículo 37. Olha aqui o resumo da mensagem que nós precisamos sempre pregar, esta mensagem. Vocês sabem o que aconteceu. Então Pedro começou a pregar essa mensagem. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo que João proclamou. João proclamou o batismo, ele declarava, olha, eu vou batizar com água, mas virá um que vai batizar com fogo, o fogo do Espírito Santo. E ele vem falando sobre arrependimento. Sabe também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. A pessoa mais importante agora era Jesus. Ele estava começando a apresentar Jesus. Apresentou o batismo de João, o arrependimento e agora a pessoa de Jesus. Isso sempre deve ser pregado. Olha o resultado que acontece com essa pregação, esse encontro maravilhoso. Então Jesus foi por toda parte fazendo bem. Ele foi falando de Jesus, foi curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. No próximo versículo, vocês sabem, 2, e nós somos testemunhas disto. Nós somos, é o que diz respeito a mim e a você. O que nós somos? Testemunhas. Definição de testemunha é aquele que viu e experimentou. Nós somos testemunhas deste poder, desta graça, de tudo que ele fez em toda a Judeia, em Jerusalém, e onde o mataram. Aí começou a falar da morte de Jesus. Segredo da pregação, a morte de Cristo. Sentada na cruz, não há vida cristã sem ser centrado na morte e na ressurreição de Jesus. Essa é a base da nossa teologia. Penduraram na cruz, mas Deus o ressuscitou. Ponto-chave da nossa pregação, ele morreu, mas também ele ressuscitou. Você pode declarar, ele morreu, mas ele ressuscitou. Esta é a base da nossa teologia, do nosso estilo de vida. E permitiu que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por nós, que fomos escolhidos por Deus de antemão, para sermos suas testemunhas. Nós fomos os que comemos e bebemos com ele, depois que ele ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou anunciar a sua mensagem em toda parte. Eu estou fazendo isso com você, privilégio primeiro pregando a mim, é dando sequência nisso, falar das boas novas. Ele nos mandou anunciar sua mensagem em toda parte, testemunhar que Deus o designou juiz dos vivos e dos mortos. E a respeito dele, que todos os profetas dão testemunho dizendo que todo o que nele crê, receberá o perdão dos seus pecados por meio do seu nome. Glória a Deus! Glória a Deus! Esse é o trecho da pregação, morte e ressurreição. Agora preste atenção o que é que aconteceu exatamente neste ponto. Quando ele foi anunciando o Evangelho, a vida de Jesus, mais um ponto-chave que foi destacado pelo pastor César, quando ele declara perdão dos pecados, algo maravilhoso acontece, que vai estar, já vou dizer para vocês. Mas é importante entender que o profeta Isaías, no capítulo 59, 2, diz assim, porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Olha a importância do perdão dos pecados. E também Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Este é o ponto-chave, o que nos faz separação entre nós e Deus, é o nosso pecado, é o pecado. Então, quando Pedro prega, e nesse ponto,
ele diz e declara que os nossos pecados estão perdoados. Olha o que acontece. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que ouviram a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! E no próximo ponto, nos últimos versículos, olha que Pedro perguntou: pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora, que como nós também receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram para Pedro ficar mais com eles. Preste atenção, o que aprendemos, o que é que isso vai contribuir com a nossa missão de testemunharmos e sermos discípulos de Jesus. Olha os pontos rapidamente, passando aqui, dentro dessa história, desse encontro maravilhoso, o que é que nós tiramos de lição para os nossos dias hoje? Deus está agindo nos corações antes de nós mesmos. Cornélio era um homem piedoso a Deus, mesmo não conhecendo as boas obras da salvação. Deus responde à sua busca. Deus responde à sua busca. Deus vai despertando os corações. É importante entendermos como é que o coração de Deus funciona. Gradativamente a gente vai aprendendo. Tivemos uma série alguns anos atrás, nos cultos de segunda-feira, que eu tive o privilégio de falar muitas vezes quem era Deus, ensinar como aprendemos e nos relacionamos com Deus e conhecemos o coração de Deus gradativamente. Preste atenção, nós entendemos como é que Deus vai agindo. 1 João 4,19 diz: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Quantos amam a Deus aqui? Mas quero declarar que Ele vai agindo antes. Ele vai dizer para você: olha, eu amo você, você me ama sim, mas eu te amei primeiro. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Em 2 Coríntios 9,10, quando nós pensamos em semear, usando esse texto para semear, mas assim, aquele que dá semente é que semeia. Quando você vai semear, tanto no plantio quanto na vida, nas suas ações, Ele já está dando a semente para você. Deus sempre chega na frente. Deus sempre chega na frente. Efésios 2,10, é Ele que prepara as boas obras para nós praticarmos. Nós praticamos as boas obras, mas por causa de Jesus, porque Ele já preparou. Deus sempre chega antes. Deus sempre chega antes. Em Romanos 11,36, que declara maravilhosamente dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glórias, pois, eternamente sejam dadas a Ele. E ontem, maravilhosamente, o pastor Gustavo citou esse texto, precisei incluir aqui, de 2 Pedro 1. Até a vida de devoção que nós temos a Ele, é Ele quem prepara. Se nós estamos aqui porque Ele preparou que você estivesse aqui, não foi por suas forças próprias. Você teve a iniciativa? Teve, mas Ele já preparou para que você estivesse aqui nesta manhã, para ouvir o amor dEle e a graça dEle sobre a sua vida e sobre a sua família. Efésios 2, Filipenses 2,13 diz o seguinte: é Ele quem efetua em nós, tanto o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. É Ele quem vai operando nos nossos corações. Por isso que o temor a Deus e nosso estilo de vida facilita o processo, porque Ele quer operar na minha e na sua vida. Então, Ele quer sempre fazer o primeiro. Ele sempre está no primeiro. Deus está sempre agindo nos corações. Agora, o nosso papel aqui, seu simples convite pode mudar destinos e transformá-los em destinos eternos com Deus. Ele prepara. E dentro desse contexto, dessa comunidade maravilhosa, um simples convite da minha e da sua parte pode fazer toda a diferença. Pessoas que estavam sem identidade e sem um destino, passam a ganhar uma identidade, um destino com Deus, por causa do meu e do seu convite. Não é algo maravilhoso? Não é algo maravilhoso? Identidade e destino. Fale do amor de Jesus a um amigo, convide-o para uma célula, ou para a igreja, no culto coletivo. Às vezes as pessoas têm resistência, né, em vir para um culto coletivo, num prédio chamado igreja. Nós podemos fazer a diferença para uma pessoa. Precisamos ter compaixão.
Eu lembro como Deus preparou não vou testemunhar aqui a minha vida, que o testemunho foi maravilhoso, outra vez faço isso, já fiz em outras oportunidades, mas muito interessante, quando nós, recém-casados, consagramos nossa vida, nosso casamento, para o Senhor, nos primeiros dias de casamento, nós morávamos num conjunto habitacional com vários prédios, e uma senhora bateu a porta da nossa casa, e eu a atendi, e ela veio, entre aspas, errado, no endereço errado, ela perguntou, é aqui que dá passe? Eu falei para ela, não, aqui nós fazemos o gol. Não, desculpa, não falei isso. Ela caiu no endereço errado, mas o endereço era certo. Falei, qual é a sua necessidade? Parafraseando, descontraindo aqui, que gol a senhora quer que marque? E aí ela falou, estou passando um momento assim, assado, e tal. Eu falei, eu posso orar pela senhora? Eu orei por ela, e ela foi abençoada, e depois nos encontramos no condomínio, e falou, Deus resolveu a situação, Deus promove o encontro, Ele está agindo antes de mim e de você. Que tranquilidade para nós cumprirmos a missão, é que Ele já preparou. Isso não é maravilhoso? Porque Ele já vai preparando, Ele vai preparando nos nossos corações. O exemplo maravilhoso, o testemunho da Karine e do Fábio, com a pastora Najara. Que exemplo maravilhoso de ser acolhido. Está com dor de cabeça? Entra aqui na minha casa. Entra aqui na minha casa. Usa aqui meu aposento, meu colchão. Usa aqui minha casa, minhas dependências, o que tenho para cultuar a Deus. Não vou repetir o testemunho, isso é de coisa maravilhosa, né? Mas um simples convite muda um destino. E nos aproxima de Deus. Resumidamente, hoje, Karina é uma supervisora de GECEM, uma coordenadora de GECEM. Najara e Edson são pastores. Deus foi preparando. Quando comecei também com o GECEM, eu jamais imaginava. O GECEM foi crescendo e nós, desesperados, éramos facilitadores aqui, lideramos o GECEM durante muitos anos. E muitas pessoas chegando. Mas foi maravilhoso, resumidamente aqui. Eu não tinha a noção que dali sairiam pastores, líderes da igreja que estão esparramados, graças a Deus, quando me testemunharam ao longo da história. Eles falaram, olha pastor, estou aqui, tal. E hoje eu tenho o privilégio de ter uma função pastoral. Mas eu não sabia, mas Deus havia preparado, Deus estava preparando algo maravilhoso para nós estarmos aqui nesta manhã. Escapou aqui. Foi? É que abriu a portinha. Se não der, você comanda aí, tá? Você acompanha aí, tá bom? Então, um simples convite, por exemplo, nós temos uma estratégia muito maravilhosa. Os nossos GECEM, já falamos, tá bom? O testemunho da Karine está maravilhoso, vou pular essa parte. Nós temos um evento maravilhoso que Deus nos deu, o encontro do amigo. Algo espetacular, que você pode levar e convidar seus familiares, seus amigos. Isso é maravilhoso, Você levar os seus amigos. Segundo ponto que eu quero destacar, você muda para mim, segundo ponto, para cumprirmos a missão, precisamos romper barreiras. Pedro recebe uma visão que confronta seus preconceitos. Pedro foi confrontado. Deus mostra que ninguém deve ser considerado impuro ou indigno do Evangelho. O problema do preconceito estava com quem? Com Cornélio? Não, estava com Pedro. Olha quem é Pedro, o gabarito de Pedro, chamado Papa da igreja, estava com preconceito. Andou com Jesus, mas estava com preconceito. Quero dizer que talvez eu e você estejamos vivendo preconceitos. Então Pedro é chamado a Cornélio, a casa de Cornélio. Olha como Deus foi preparando, alguns detalhes que eu vou passar rapidamente aqui. Ele ficou hospedado aonde? Na casa de curtidor de couros, que na época era proibido para um judeu tocar em animal morto. Olha que coisa interessante, Deus já havia preparado muitos detalhes, esse texto é muito rico. Deus estava querendo mostrar a Pedro que o conceito de pureza ia muito além dos animais impuros. A visão que Pedro tem é para abrir as portas para os gentios que chegou até nós aqui. Interessante,
A missão de fazer discípulos implica em romper preconceitos. Exige de nós uma abertura, uma humildade, uma disposição de caminhar com o diferente. Onde o evangelho de paz chega, os preconceitos caem por terra. Glória a Deus. Não há barreira cultural. Eu fiquei pensando assim, o que pode ser uma barreira para nós hoje, que nós precisamos vencer? Eu fiquei pensando, algumas nós falamos, o pastor César falou, há 2 semanas atrás, uma pessoa tatuada vinha na igreja, vou repetir, talvez você não tivesse participado, mas é importante a repetição aqui, para que você que está vindo hoje, ouvindo pela primeira vez essa palavra, ou o que está sendo gravado, talvez uma pessoa tatuagem, mas vinha alguém tatuado aqui na igreja? Que isto? Como é que pode? O que mais? Entrou de boné na igreja, deixa eu ver, quantos estão de boné aqui, deixa eu ver. Ih, agora fica, aí, deixa eu ver, eu vi ali também, tranquilo, seja bem-vindo. Mas talvez, como pode vir de boné na igreja? Aqui é a casa de Deus, tranquilo, talvez um preconceito, talvez uma doutrina. O que mais tem pegado hoje nos nossos dias, a sua doutrina não é igual à minha, a sua religião não é igual à minha, o seu credo não bate com o meu. E precisamos vencer esse preconceito, porque Deus tem um propósito para que todos sejam alcançados. Glória a Deus, glória a Deus. Terceiro ponto, a mensagem do Evangelho precisa ser pregada, a mensagem do Evangelho da graça é para ser pregada a todos. Pedro pregou o Evangelho com clareza. Esses pontos que eu declarei para vocês, do versículo 37 em diante, e integralmente, o resultado, todos creram e foram salvos. O Espírito Santo de Deus foi derramado sobre todos que ouviam. Porque um anjo, a pergunta aqui, por que um anjo então não pregou? Por que um anjo então não pregou? Porque a pregação do Evangelho é para a igreja. É para mim e para você. Porque o anjo podia fazer tudo, não é verdade? Já que veio da parte de Deus. Mas você vê como que Deus dá essa parte privilegiada? Porque os anjos gostariam de ter esse privilégio. Os anjos desejavam isso. Deixa a gente fazer, Deus. Não. Deus permitiu e deu a mim e a você essa missão. Qual é a nossa missão? De proclamar, de evangelizar. Estamos na terra como agentes de Deus, como filhos amados, nós somos agentes de Deus para propagar estas verdades. Assim como Pedro aprendeu que Deus aceita todos, somos chamados a levar o Evangelho a todas as pessoas, culturas e contexto. O poder do Evangelho da graça é para todos. Apocalipse 5, 9 e 10 diz, Cristo morreu e comprou com o seu sangue os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O discipulado, ou seja, tornar uma pessoa seguidora de Jesus, ou ser parecido com Jesus, começa com a propagação, proclamação do Evangelho, mas continua depois com o ensino e com a caminhada com Jesus. No versículo 48 ele faz uma abordagem, olha que interessante. Eles pediram, Pedro, fica mais um pouco. Foi uma experiência tão maravilhosa. Pedro não vai embora agora. Fala mais para a gente deste amor, deste Jesus, dessa vida maravilhosa. Pode ver, está no texto do versículo 48, no finalzinho, ele fala assim, fica mais com a gente. Você não pode ir embora ainda. Está sendo tão transformadora esta realidade, que eu quero que você fique um pouco mais. E eu tomo a liberdade de pegar esse texto e pôr na nossa prática de igreja, que seria a jornada com Cristo, que é o tema que estamos usando agora no nosso treinamento. Eles pedem para Pedro, fala um pouco mais. Eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero amar esse Jesus. E eu quero obedecer esse Jesus. Esse versículo 48 diz respeito a mim e a você. Fala mais, Jesus. Isso está sendo tão transformador. Eu quero mais. Eu preciso mais disso. Minha família precisa. Meus amigos queridos precisam. Eu tive uma experiência de gestão maravilhosa. Um dos pastores, o pastor César, pregou e desafiou alguns meses atrás, e nós oramos para algumas pessoas que você gostaria de ver no reino.
E eu fiz esse exercício como fiz lá quando comecei a facilitar, sempre faço, mas fiz com muita ênfase quando começamos a facilitar. O GESEM cresceu muito fruto disso, dessa definição. E eu coloquei 2 nomes de pessoas no meio dos cultos. Falei assim, sabe aquela pessoa, aquele lojista que eu estou em contato com ele? São tão preciosos, e Deus me levou a orar por ele. E aí ele está vindo com a gente aqui, glória a Deus. Tem um que está por vir também, glória a Deus. Ele pode todas as coisas, precisamos nós fazermos os convites, porque Ele já preparou. E o último ponto aqui, o que precisa? A obediência ao Espírito Santo. Pedro foi desafiado a sair da zona de conforto por meio da direção do Espírito de Deus. Para cumprirmos a missão, a grande comissão, também precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, mesmo quando nos leva a lugares e pessoas inesperadas. Pedro obedeceu mesmo sem compreender totalmente a mensagem. E o desafio, e o resultado foi salvação e transformação. O ministério da reconciliação foi dado a nós para alcançarmos todas as pessoas. Diga comigo aí, a obediência vem antes da compreensão. Talvez nós não entendamos todo o processo, mas como Pedro, vou quebrar meus paradigmas e vou obedecer. Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção, que maravilhoso. Eu queria agora, encerrando aqui, nós víssemos um videozinho pequenininho, que diz, da missionária Angie Magoulos, pregando numa tribo na África. Olha que coisa maravilhosa. Enquanto isso, a banda pode se preparar e nós orarmos a respeito disso em nome do Senhor Jesus. Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ. This tribe was unreached, never heard of Jesus until this moment. And when the truth of the gospel hit this land, over 200 people gave their lives to Christ. And now, they're ready to be baptized. In the middle of the desert, with no water in sight, this tribe was determined to fulfill the scripture for their lives. Some dug a hole, wrapped it in plastic and braced it with large rocks. And then many others walked for miles and miles to the nearest well to find water. This well was only about ankle deep, so it took them over 2 days to fetch water to fill the hole where they would be baptized. One by one, they entered the water with total faith that everything that they carried would be buried with Christ and that they would come out renewed. I saw them weep. I saw them delivered. I saw them fall under the power of the Holy Spirit. Then the Lord highlighted this beautiful couple that would continue this ministry moving forward. So after Meshach observed how the Lord was moving, he jumped in that water, and the Lord used him to baptize his own people. The next was his wife, Carolyn. She was so nervous at first, but so eager to be used by God in a powerful way. Some may say, you have to be a priest, a pastor, a man to perform a water baptism. But Jesus said in the Great Commission, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. And this command is for every Christ follower, young, old, male, or female. God is building a team. We're multiplying. And we won't stop until every tribe, tongue, and nation hears the gospel of our Lord and Savior, Jesus Christ. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Algo muito simples, mas poderoso. Vamos ficar em pé. Deus está formando um time. Quantos fazem parte desse time? Quantos querem começar a fazer parte desse time? Mas enquanto eu preparava, e um ponto importante, eu estava pedindo, Espírito Santo, o que é para fazer no final? Qual é a oração? E nesse exato momento, recebi uma mensagem do nosso pastor César, falou, está tudo bem aí e tal. Deus te abençoe na pregação da palavra. E justamente nesse ponto, como é gostoso trabalhar em equipe, né? Que gosto muito disso, amo trabalhar em equipe.
E aí, neste ponto, Deus colocando, tinha colocado algumas coisas, mas Ele foi colocando algumas coisas no meu coração para nós encerrarmos orando aqui. Inclusive, vou chamá-lo para fazer essa oração. Há muitas pessoas que estão feridas pelos preconceitos, pelo problema da religiosidade. Sofreram, não estão dando os frutos, porque sofreram chacotas, sofreram pressões, sofreram abusos por processos religiosos. Há muitos solitários também, pessoas solitárias, mesmo no meio da coletividade, mas solitário, sentem-se sozinhos, sofrendo preconceitos, mas há paz com Deus, através de Jesus Cristo. Pessoas com falta de paz, tentando fazer tudo para tentar ter a paz, sabe? Uma casa nova, um carro novo, tudo isso é muito bom. Como ontem a Gabi, com todo respeito, futura pastora Gabi, nos falou assim: nós estamos adorando a adoração, mas nós devemos adorar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E nós somos chamados para levar outros à mesa do Pai e os seus amigos. E talvez hoje é a primeira vez que você vai entregar ao Senhor Jesus, porque o grande segredo dessa mensagem é que Ele é Senhor de todos. Ele quer ser o teu Senhor. Talvez você hoje aqui pela primeira vez ouvindo essa mensagem, ou estava afastado, ou estava só namorando esse processo de vida, e hoje chegou a sua vez. Eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida. Eu quero entregar minha vida plenamente ao Senhor para que esta vida aconteça. Então seja hoje o dia que Deus providenciou para você, mas também de você levar amigos para sentar à mesa com o Pai. Vamos ouvir este louvor, você deguste dele, e depois o pastor César vai orar por essas questões e outras mais, discernimento que o Espírito Santo colocou no coração dele. Será que Deus precisa mandar anjos? Ele não precisa mandar mais anjo, né, irmãos? Deus teve que mandar um anjo para o Cornélio falar assim: vem na minha casa, eu preciso de você. Sabe, irmãos, porque anjo não pode pregar o evangelho? Porque anjo não pode ser testemunha dizendo: ele fez isso na minha vida. Anjo não pode fazer isso, mas nós podemos fazer. Sabe por que anjo não pode pregar o evangelho? Porque anjo não pode convidar para casa, ele não tem casa. Se ele convidar, você vai ter que morar lá na casa celestial. Mas você pode. Anjo não entende a dor humana, mas a gente entende. Sabe quem mais entende? Aquele que se fez carne e habitou no nosso meio. Amém? Está esperando. Tem muita gente esperando só um convite, né, Edson? Está esperando o seu convite, o seu abraço. Você abrir a sua casa e falou: vem na minha casa. Ou então você vai dizer: eu posso ir na sua casa? Nós fomos todos chamados, amém? Você quer responder a isso, não? Você que está numa célula, seria tão bom se você também pudesse um dia querer ter uma célula na sua casa. Você não gostaria? A gente prepara você, né? A gente tem curso, a gente treina você. Tem muita gente precisando. Você conhece alguém que está precisando? Quantos conhecem pelo menos um que está precisando? Agora a gente vai mencionar o nome dele. Só que você não pode fazer isso se você não falar para Jesus: olha, eu vou fazer um convite. Ou mandar uma mensagem pelo menos, né, Edson? Tem tantas pessoas esperando somente um eu me importo com você, amém? Não era você essa pessoa até um tempo atrás? Era ou não é? Alguém não falou com você? Agora é a nossa vez, amém, irmãos? Há lugar na casa, há esperança na casa. Quando estamos juntos, nós somos a casa de Deus Pai, amém? Vamos orar para essa pessoa. Fala: Senhor, olha, essa pessoa aqui, talvez ela é como eu, ela precisa te conhecer. Cita o nome dela agora. Senhor, nós estamos lembrando desse nome agora. Senhor, quantas pessoas nessa cidade, Senhor, às vezes são famílias, são amigos, são parentes, eles precisam te conhecer de verdade.
As pessoas que estão só no meio de uma religião, Senhor. E nós estamos aqui, o Senhor tem nos chamado. Anjos não podem fazer isto, Senhor. Mas nós podemos, como o Edson falou conosco hoje. Senhor, nossas casas estão abertas. Abra o seu coração, meu irmão. Mais do que a casa, o Senhor está dizendo para você: abre o seu coração para uma pessoa. Abre o seu coração para uma pessoa, como abriram para você. Abre o seu coração para uma pessoa. Pai amado, nós declaramos que haverão muitas casas abertas nesta nossa comunidade. Muitos corações abertos, muitas pessoas virão agora. E esses nomes que estamos citando, nós vamos convidá-los para a casa, Senhor, a nossa casa. Mas também que é a tua casa, porque onde nós estamos, tu estás. A nossa casa também é a tua casa. Que coisa maravilhosa que é isso, Senhor. Oh, muito obrigado por isso, Jesus. Alcança essas pessoas. Há muito lugar na casa, há muito lugar na mesa, e nós somos aqueles que vamos chamar estas pessoas. Glória a ti, Jesus. Glória a ti, Jesus. Vamos aplaudir a Ele, irmãos. Vamos já dar graças a Jesus.